para a cruz eu vou, se eu sofrer participar, sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Aonde você está, declara: pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Seu amor, Jesus. Seu amor, Jesus. Seu amor, Jesus. Aleluias. A graça e a paz, meus irmãos. Eu quero te convidar nesse momento, aí na sua casa, lugar onde você está, a não ser apenas espectador desse culto, mas eu quero te convidar a chamar a presença do Senhor, juntamente com a sua família. Você possa ficar de pé nesse momento e juntos vamos clamar ao Senhor. A palavra de Deus diz,
1 Pedro capítulo 1, versículo 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Aleluias. Nesse domingo de Páscoa, quero dizer algo para você. Que o sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro, ele não está mais apenas nos umbrais das portas da sua casa, mas o sangue de Cristo está sobre a sua vida, sobre a sua casa, te guardando. Por isso aí onde você está, você pode se alegrar no Senhor, com muita alegria. Eu quero que você ore agora, chame a presença do Senhor. Não seja apenas espectador, comece a chamar o Espírito Santo, deixa Ele mover sobre a sua casa nesse momento, deixa Ele mover sobre a sua família. Comece a orar agora em nome de Jesus, chame a presença do Senhor. Oh Espírito de Deus, manifesta a Tua glória sobre cada família, sobre cada casa, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O sangue do Cordeiro está sobre a sua vida, está sobre a sua casa. Por isso, se alegre no Senhor, se alegre no Senhor. Receba vida, receba vida, receba a vida de Deus agora, em nome de Jesus. Toda enfermidade vai embora, toda tristeza vai embora, toda frustração, toda angústia, todo medo vai embora agora, em nome de Jesus. Receba vida, receba vida, receba vida, receba vida, receba vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você está com a sua família, impõe as mãos agora, começa a liberar a vida de Deus. Esse é o poder do sangue de Cristo, esse é o poder do sangue que te purifica, que te lava, que te purifica de todo pecado. Em nome de Jesus, receba, receba, receba vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a sua esperança é Cristo Jesus, a sua esperança. Alabalabaxê, recantaralabalabachê, recaralabalabalabaxê. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito de Deus, em nome de Jesus. Adore o Senhor, adore ao Senhor. O mesmo Espírito que move aqui é o mesmo que está aí na sua casa. Cada casa é uma extensão da igreja. A igreja se reúne nas casas. Você é sacerdote. Comece a ministrar, comece a liberar vida sobre a sua família. Comece a liberar vida de Deus agora, em nome de Jesus. Onde você está nesse momento, levanta suas mãos. Nosso Deus, Ele é poderoso para fazer coisas grandes, coisas que não sabemos, coisas que não conhecemos. Ele pode fazer, Ele faz, porque Ele é Deus de milagres, Ele é Deus de promessas, Ele é Deus de caminho no deserto. Ó Deus, nós te adoramos, nós te adoramos, nós te adoramos. Comece a adorá-lo onde você está, comece a adorá-lo, comece a adorá-lo, comece a adorá-lo. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei.
Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Esse é quem tu és, Senhor Jesus. Oh, estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui restaurando corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Erga suas mãos e declare: meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Declare isso: meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Meu Deus é Deus de milagres, um caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Declara isso: meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Quem tu és. Esse é quem tu és. Deus. Oh Deus, esse é quem tu és, Senhor. Deus de milagres, Deus de milagres. Talvez tenha alguém nos ouvindo, nos vendo agora. Talvez passou num momento de enfermidade, um momento de dor. Ou o medo e o desespero entrou no seu coração, com tantas informações, com tantas coisas que você tem ouvido nesses últimos dias. E o seu coração talvez está cheio de medo, cheio de temor.
está enfermo, quero te dizer que o Senhor é a cura, o Senhor é a salvação, Ele é a solução para você. Ele é Deus de milagres, Ele é Deus de promessas. Sabe, querido, se Ele te fez uma promessa, creia, vai acontecer. Vai, o Senhor vai te colocar naquele lugar que Ele te falou, que Ele te posicionou, em fé para crer. Cante conosco mais uma vez essa parte dessa música, com fé no seu coração, crendo que realmente Ele é. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. 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 Levanta suas mãos onde você está, comece a adorá-lo. Comece a adorá-lo, nós te adoramos. Oh Deus, a Tua presença é real nesse lugar, é real nesse lugar. O Senhor não mudou, o Senhor não mudou. Tu és o nosso Deus e nós chamamos. Aleluia, aleluia, aleluia. Só um nome há, o nome de Jesus, nome que traz cura, salvação. Só um nome há, o nome de Jesus, nome que traz cura, salvação. Cante isso. Só um nome há, o nome de Jesus, nome que traz cura, salvação. Só um nome há, no nome de Jesus, todas as nações vão declarar. O Pai o exaltou, seu nome colocou acima de todo poder. No nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade tem. Em seu nome o inferno treme. Em seu nome os coxos andam. Em seu nome os cegos veem. Em seu nome os mortos vivem. Jesus, não há outro igual.
declare: só um nome há, só um nome há, o nome de Jesus, nome que traz cura e salvação. Só um nome há, o nome de Jesus, todas as nações vão declarar. O Pai o exaltou, seu nome colocou acima de todo poder. No nome de Jesus, cadeias vão cair. Oh, pois toda autoridade tem. Declare aonde você está. Em seu nome o inferno treme. Em seu nome os coxos andam. Em seu nome, Jesus, e em seu nome os cegos veem. E em seu nome os mortos vivem. Seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder no teu nome, Jesus, pra curar, libertar. E há poder no seu nome, Jesus, pra curar, libertar. E há poder no seu nome, Jesus. Vamos cantar juntos? Diga: há poder no teu nome. E há poder no teu nome, Jesus, pra curar, libertar. E há poder no teu nome, Jesus, pra curar, libertar. E há poder no seu nome, Jesus, pra curar, libertar. E há poder em seu nome, em seu nome o inferno treme. E em seu nome, oh Deus, os coxos andam. Em teu nome. E em seu nome os cegos veem. E em seu nome os mortos vivem. Oh. Você que está me ouvindo na sua casa, nesse momento eu quero que você pare o que você está fazendo e convido você agora, nesse momento, com quem você estiver aí, a junto nós orarmos agora pela presença de Deus. Eu
Eu sinto um ambiente cheio da glória e do poder de Deus neste lugar. Eu tenho certeza que aí na sua casa você também sente essa presença. Por isso, com seus olhos fechados agora, erga suas mãos para os céus e em nome do Senhor Jesus, comece a adorar agora, comece a exaltar o nome do Senhor. Oh, rabababababa, chorererere, cantarabababa. Oh, Jesus, em seu nome, Senhor, em seu nome, Jesus, podemos ver os milagres acontecer. Em seu nome, Senhor, nós enfrentamos, ó Deus, as dificuldades. Oh, Jesus, praga nenhuma chegará à nossa casa, mal nenhum nos alcançará, porque em seu nome nós curamos os enfermos, libertamos os oprimidos. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, gera fé ao coração do meu irmão, da minha irmã que está me ouvindo agora. Receba a vida de Deus, receba nesse momento agora uma injeção de ânimo. Eu repreendo agora toda mentira do diabo, todo medo, toda angústia, agora sai em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sai agora. Oh, com seus olhos fechados, cante mais uma vez esse refrão em seu nome. Em seu nome o inferno treme. Oh, Em seu nome cante isso para o Senhor. os coxos andam. E em seu nome os cegos veem. E em seu nome os mortos vivem. Há poder no teu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder no teu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder no teu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder no teu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder no teu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder no teu nome, Jesus. Em teu nome declare. Em teu nome o inferno treme. Oh, Jesus, aleluia, aleluia. Se você tem Bíblia, abra sua Bíblia aí agora em Mateus capítulo 6, verso 19. Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 19, diz o seguinte: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu,
onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Veja bem, nessa crise, né, do Covid-19, do coronavírus, muitos especialistas da área de finanças, né, no mercado financeiro, eles dizem que há uma crise muito grande, né, que o coronavírus está empurrando para uma crise no mercado financeiro. A bolsa caiu e aqui na nossa cidade mesmo eu já vi boatos de que algumas empresas fecharam. E sabe, a crise pode chegar na terra, hora ou outra temos uma crise. Mas deixa eu dizer algo para você: no céu não existe crise, no reino de Deus não há crise, meu irmão. Não existe crise lá, porque nós vivemos debaixo de um outro governo, vivemos debaixo do governo de Deus. E sabe, o nosso Deus e o nosso Pai, Ele é dono do ouro e da prata. E se você tem ficado angustiado, preocupado, eu quero dizer para você: acalma o seu coração, meu querido. No verso seguinte, diz o seguinte: porque aonde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Sabe, nesses dias de crise, é bom para nós checarmos a realidade. Eu pergunto para você: o que você mais tem sentido falta? Sabe, eu tenho sentido muita falta de estar com os irmãos, de estar congregando junto com a igreja, porque o meu coração, ele não está apegado a este mundo, mas o meu coração, ele está apegado às coisas do reino, às coisas celestiais. Se o que mais tem preocupado você é a crise financeira, eu quero dizer para você, meu querido, tire o coração disso, que o seu coração esteja no Senhor, e nas coisas do céu, e nas coisas do alto, porque vírus vão vir, não é o primeiro nem o último. Crise financeira não é nem a primeira nem a última. Por isso o seu coração deve estar nas coisas do Senhor, nas coisas do céu. Quantos concordam comigo, diga amém. Bom, você que vai ofertar ou dizimar, aqui na tela vai estar passando as informações, os dados bancários da igreja. Sabe, acima de tudo, oferte, não por uma necessidade, porque por pena ou por dó, porque talvez você pense: a igreja está passando por um problema. Não, oferte e continue sendo fiel ao seu dízimo, porque você tem um coração no reino de Deus, porque o seu coração, para mostrar para o diabo que o seu coração não está apegado a estas coisas, mas que o seu coração está ligado ao reino de Deus, à casa de Deus. Por isso, se você vai ofertar ou dizimar, anote os dados, então faça uma transferência, ou você pode procurar a secretaria da igreja, e os obreiros estarão aqui para receber o seu dízimo. Amém? Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, meus irmãos. É uma grande alegria estar com você, ainda que você esteja na sua casa e nós aqui no prédio da igreja. Cremos que estamos unidos no mesmo Espírito e acreditamos que em breve essa situação vai ser toda mudada, transformada. Nós temos orado para que nossos cultos presenciais, eles retornem muito brevemente, e eu quero que você também ore por isso. Ore nesses dias, para que quem sabe no próximo domingo estejamos juntos, já que estamos com muita saudade. Não apenas eu acredito que o membro, a ovelha, tem saudade do pastor, mas o pastor tem muitas saudades também das ovelhas. Há uma saudade muito grande no meu coração de estar junto com os demais irmãos em comunhão. Toda essa problemática desse vírus tem também servido para enxergarmos algumas coisas que no dia a dia muitas vezes não enxergamos. Uma delas é enxergar o quão é valorosa a comunhão da igreja.
a vida da igreja, onde nos reunimos, onde estamos juntos. Há tempos atrás nós ouvimos que a internet, as reuniões da internet poderia em algum dia substituir as reuniões da igreja. E agora está mais que comprovado que isso nunca vai ocorrer, porque a reunião, ela é algo que está no centro do coração de Deus. Quando nos reunimos, lavamos os pés uns dos outros, somos purificados da poeira desse mundo pela comunhão, quando estamos juntos, orando uns com os outros e tendo comunhão uns com os outros. Então temos orado para que essa comunhão retorne. Na realidade, estamos carentes disso. Há uma carência, percebemos, há uma percepção de que há uma carência de que haja essa comunhão retomada nesses dias. E nesse período tão conturbado, nesse período de um novo vírus que tem contaminado o mundo inteiro, nós decidimos falar sobre a volta e também a volta de Jesus e o arrebatamento. E nós vamos então hoje iniciar uma série de ministrações baseadas em Apocalipse, porque o conteúdo de Apocalipse é tratar dessas questões relacionadas com o arrebatamento e também com a volta do Senhor Jesus. Muitos irmãos preocupados, questionando até para mim se essa pandemia do coronavírus já seria o fim do mundo. Então nós precisamos trazer luz, apesar de que o livro de Apocalipse nós não deveríamos tomá-lo como um ensino para responder às nossas curiosidades. Não, o livro de Apocalipse, a revelação dele é a pessoa de Jesus. Devemos tomar o livro de Apocalipse para recebermos algo da parte de Deus através de Jesus também. Mas é inevitável que muitas curiosidades serão respondidas através desses ensinos que nós vamos começar hoje, através dessa série. E a respeito disso, se tudo que vem ocorrendo é o fim do mundo, eu já quero dizer para você, a Bíblia não fala em fim do mundo. Na realidade, o mundo nunca vai se acabar. Esse mundo nunca vai deixar de existir. A Bíblia fala a respeito do fim do governo humano, a respeito do fim da morte, a respeito do fim do pecado e também do fim de Satanás, do julgamento de Satanás e da conclusão de todas as coisas. Mas em nenhum momento a Bíblia diz algo sobre o fim do mundo. Na realidade, esse mundo vai permanecer. Haverá novos céus e haverá nova terra em algum dia. Então eu quero ensinar essas coisas para que você tenha entendimento claro, porque uma vez que você tem segurança do entendimento, do ensino, haverá paz no seu coração. Muitos irmãos com medo, com muito medo, e eu acredito que o medo vem pelo fato de não conhecer a verdade. Quando nós conhecemos a verdade da palavra, nosso coração entra em descanso. Existem algumas razões porque devemos estudar o livro de Apocalipse. Há um texto aqui que eu gosto muito dele, em 2 Timóteo capítulo 4, verso 8, diz assim: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. A palavra dia aqui, ela está em letra maiúscula. Todas as vezes que nós encontramos a palavra dia em letra maiúscula, se trata a respeito de um julgamento. E diz assim: e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então o texto está falando a respeito de crentes que vão receber uma coroa do Senhor. E essa coroa é dada para aqueles que amam a vinda do Senhor. Infelizmente, muitas igrejas, ou seja, muitos crentes hoje em dia, eles não amam a vinda do Senhor. Conforme eu tenho dito, talvez todo esse abalo que tem ocorrido no mundo inteiro por conta do vírus, talvez possa despertar a igreja para retomar esse amor pela vinda do Senhor. Porque todo aquele que ama a vinda do Senhor, ele receberá recompensa. Na realidade, essa é uma das marcas de um vencedor, é amar a vinda do Senhor. Então eu quero ensinar sobre Apocalipse com esse propósito também,
para que o amor pela vinda do Senhor seja despertado no seu coração, no coração de cada membro da nossa igreja. E já que estamos aqui nas redes sociais, aqueles também que estiverem nos ouvindo, também possam ser despertados a amar a vinda do Senhor. Muitas igrejas já não dizem mais Maranata, ora vem Senhor Jesus, porque as coisas desse mundo se tornaram atrativas demais. As coisas desse mundo se tornaram de grande valor para a maioria dos crentes dessa geração. Mas os vencedores são aqueles que amam a vinda do Senhor. O coração deles não está nesse mundo, mas o coração dele está nas coisas celestiais. Essa é a igreja da qual nós queremos gerar, uma igreja de vencedores. E uma igreja de vencedores é uma igreja que ama a vinda do Senhor, conforme está aqui em Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, verso 8. A Bíblia diz que Jesus um dia irá voltar. Por que voltar? Porque ele já veio uma primeira vez. Sua primeira vinda foi há cerca de mais ou menos 2000 anos atrás. Mas desde que ele veio, viveu, morreu, ressuscitou e foi assunto ao céu, ele deixou uma promessa de que um dia voltaria. Há um texto também aqui em Atos capítulo 1, verso 11, que nos apresenta a maneira como Jesus vai retornar. Porque desde quando ele subiu, ele disse que voltaria. Todas essas gerações desses 2000 anos aguardam com expectativa a sua volta. E o texto de Atos 1, verso 11, você pode pegar a sua Bíblia em casa e abrir, nos diz assim: e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como o viste subir. Jesus não virá mais através de uma mulher, como ele veio da primeira vez. A Bíblia diz que Jesus, assim como ele subiu, ele também vai voltar. Ele subiu pelas alturas e descerá pelas alturas. O texto do capítulo 1 de Atos, do verso 12, diz que eles estavam nessa ocasião no Monte das Oliveiras. Então, do modo como ele subiu, ele vai descer. A localidade onde Jesus vai descer é exatamente a localidade da onde ele subiu. E é um monte chamado Monte das Oliveiras, que está na cidade de Jerusalém. Gerações por gerações têm aguardado essa promessa de que o Senhor voltará para buscar a sua igreja. Eu creio na volta do Senhor, eu anseio por essa volta. Nós precisamos ter esse anseio no nosso coração. Por isso precisamos estudar, ler, nos aprofundar no livro de Apocalipse. Eu não sei se você sabe, existem especificamente 2 livros que são muito atacados por Satanás. Toda a Bíblia, os 66 livros da Bíblia, ela é atacada por Satanás. Mas especificamente 2 livros são mais ainda atacados pelo diabo. Pastor, quais são esses livros? O livro de Gênesis e o livro de Apocalipse. Nessa ordem, dispostos nessa ordem, o primeiro e o último. A maneira como o diabo ataca Gênesis é trazendo descrédito de tudo aquilo que está escrito lá em Gênesis. A ciência traz descrédito sobre a criação, dizendo que o mundo não veio a existir pelas mãos de Deus, mas que o mundo supostamente veio a existir por uma evolução. Cientistas debocham, pessoas intelectuais debocham do fato de que a mulher conversou com uma serpente. É como se fosse uma história da carochinha, uma brincadeira, uma fábula. A respeito do dilúvio, muitas pessoas contestam o dilúvio. Então a maneira como o diabo ele ataca o livro de Gênesis
é trazendo descrédito a respeito daquilo que está escrito em Gênesis. Mas em relação ao livro de Apocalipse, Satanás não traz descrédito. Satanás conseguiu disseminar uma mentira, dizendo que esse livro ele é obscuro, esse livro ele não pode ser entendido por qualquer pessoa, somente pastores, teólogos, doutores poderiam entender o livro de Apocalipse. Eu me lembro de alguns anos atrás, um grande pastor famoso, muito famoso no Brasil, ele respondendo uma pergunta na televisão a respeito de Apocalipse, ele recomendou na sua resposta de que os membros da igreja não deveriam ler o livro de Apocalipse, por ser um livro muito complicado, dizendo ele, então nenhum membro deveria ler. Mas deixa eu te dizer, isso procede de Satanás. O livro de Apocalipse, ele não é misterioso, pelo contrário, ele é um livro revelado, que nos serve para edificar a nossa vida pessoal, e que também vai despertar em nós esse amor pela vinda do Senhor. Portanto, Apocalipse deve sim ser estudado, lido por cada membro da igreja, e essa é uma das razões que nós estamos tomando esse livro nesses dias. Agora, existe uma razão prática porque o diabo ataca tanto esses dois livros, Gênesis e Apocalipse. E a razão disso é porque Gênesis fala a respeito da maldição do diabo. A serpente foi amaldiçoada exatamente no livro de Gênesis. Uma das principais profecias está em Gênesis capítulo 3, verso 15, que diz que o Messias viria e esmagaria a cabeça de Satanás. Então, por conta disso, por conta dessa profecia, o diabo resiste o livro de Gênesis. Mas em Apocalipse, o diabo não apenas foi amaldiçoado, o diabo foi vencido, ele foi julgado e ele é derrotado de uma maneira da qual nunca mais ele vai poder exercer poder algum sobre o mundo. Por essas razões, Satanás resiste Gênesis e Apocalipse. Mas é impressionante também que alguns crentes, eu diria nem alguns, muitos na realidade, eles ignoram o livro de Apocalipse, por causa de achar que Apocalipse é misterioso, não é compreensível, então eles ignoram, eles colocam o Apocalipse de lado. Mas existem também outras razões porque crentes ignoram o livro de Apocalipse. Uma delas, eu adotei aqui, uma delas é porque Apocalipse fala a respeito da perseverança dos crentes. Então, esse livro vai de confronto com aqueles que vivem uma vida relaxada, displicente em relação ao Senhor. Então esses crentes que são relaxados com a vida cristã, eles preferem ignorar o livro de Apocalipse e não estudar esse livro, porque em vários momentos Apocalipse diz que devemos ser fiéis até a morte, até a morte. Eu fico pensando, com tudo isso que vem ocorrendo aí com esse vírus, estamos sendo proibidos de cultuar, estamos sendo coibidos da nossa liberdade de adorar o Senhor. Eu fico pensando se em algum momento houvesse um decreto de que fosse definitivamente proibido cultuar a Deus, e se nesse decreto houvesse uma sentença para aquele que cultuasse a Deus, haveria de morrer, quantos permaneceriam fiéis diante de Deus? Quantos seriam fiéis até a morte? Como o livro de Apocalipse nos diz. Tudo isso tem acontecido e nos levado a refletir essas coisas. O Senhor quer levantar uma igreja de vencedores. O Senhor quer levantar uma igreja fiel até a morte. Seja fiel até a morte. E para ser fiel até a morte, você precisa da revelação do livro de Apocalipse. Outra razão, porque muitos crentes ignoram o livro de Apocalipse, é porque o livro fala sim da ira de Deus. Existe um questionamento, até mesmo irmãos me questionaram a respeito disso, se esse vírus que tem acometido o mundo todo, ele se trata a respeito da ira de Deus,
sobre este mundo. Quero dizer para você que não se trata. Vou responder a sua dúvida. Por quê? Porque essa era da qual nós estamos vivendo é uma dispensação que posteriormente eu vou estar ensinando nesse ensino sobre Apocalipse, sobre as 7 dispensações. E especificamente a dispensação da qual nós estamos vivendo não é uma dispensação de juízo de Deus. Ela é chamada de a dispensação da graça. Nós estamos vivendo o tempo da graça. Deus não está julgando este mundo, mas haverá um tempo em que essa dispensação vai ser encerrada, concluída, e haverá um julgamento sim sobre este mundo. O tempo desse julgamento é chamado de a ira de Deus na Bíblia. A ira de Deus. Essa ira, ela não está sendo derramada hoje. Pastor, então, o que significa o coronavírus? O que significa esse vírus? Significa simplesmente a consequência do governo humano, da ação do homem. Eu não sei se você sabe, esse vírus nasceu de chineses que comem morcegos. A origem dele está exatamente nessa comida terrível que é o morcego. E também, se você não sabe, os chineses comem morcegos e insetos porque há anos atrás, por causa do sistema comunista que empobreceu toda a nação e muitas pessoas morreram de fome, eles passaram a ter hábito de comer cachorro, inseto e também morcego. E virou uma cultura entre eles. Por causa de um governo terrível, um governo humano terrível, passou-se a ter uma tradição de comer coisas horríveis. E ao comer coisas horríveis, nasceu-se um vírus. Então tudo isso que tem ocorrido não é a ira de Deus, mas é a consequência do pecado do homem. A mão de Deus ainda não está pesando sobre este mundo. Acredite em mim, quando Deus pesar a sua mão é pesada, coisas muito piores vão ocorrer nesse mundo do que esse vírus. Então, uma das razões porque muitos crentes ignoram o livro de Apocalipse é pelo fato de ele falar da ira de Deus, que é uma ira futura, não é uma ira no presente agora. Outra razão é porque se trata de fenômenos sobrenaturais e também de muitas catástrofes. As pessoas, ao ler Apocalipse e ver esses fenômenos ali, elas passam a ter medo. As pessoas não têm medo quando a Bíblia fala do passado, de catástrofes do passado. Elas não têm receio. Por que não tem? Porque não pode mais tocar nelas. Mas quando se trata de algo que pode vir no futuro, pode acontecer na vida delas, então elas preferem ignorar. Elas têm medo e não leem a respeito disso. Mas acredite, haverá sim um julgamento de Deus em um tempo determinado, do qual eu vou ensinar para você. Por quê? Porque as pessoas pensam que esse mundo está melhorando. É por isso que existe uma corrente política chamada de corrente progressista. Por quê? Eles pensam que de alguma maneira o mundo está progredindo. Aos olhos do homem, o mundo está progredindo, mas aos olhos de Deus, o mundo está cada vez mais regredindo, e vai regredir de tal maneira, como uma taça que está se enchendo, em que em algum momento vai se derramar, vai transbordar. Essa ira de Deus é o que enche essa taça. E Deus vai tratar de maneira sobrenatural, com catástrofes, para julgar esse mundo. Porque esse mundo vai se tornar intolerável diante de Deus. E até mesmo intolerável para nós que somos crentes. Então essa é uma das razões. Outra razão é porque esse livro fala do céu e também fala do inferno. Fala da morte eterna, mas também fala da vida eterna. E ele vai em contraponto com alguns ensinos que dizem que todas as pessoas serão salvas. No livro é constatado, provado, que nem todos vão ser salvos, que há inferno,
que há o lago de fogo, que pessoas passarão pela eternidade no lago de fogo. Então ele vai contra uma doutrina chamada universalismo. Essa doutrina teológica acredita que todas as pessoas no final de todas as eras serão salvas. Isso é mentira, isso é um engano. Há céu e há inferno, e isso é comprovado no livro. Então esse é o livro de Apocalipse. E eu queria ainda trazer uma visão geral a respeito do livro, para que você possa entender no decorrer do ensino. Primeiro, quando esse livro foi escrito? O livro foi escrito no final do primeiro século, especificamente no ano 95 depois de Cristo. O significado da palavra Apocalipse, para quem não sabe, é revelação. Revelação. Ele é um livro de revelação. Ele não é um livro de mistério. Ele é um livro de revelação. Na Bíblia americana, o livro de Apocalipse não é chamado Apocalipse. O nome desse livro é Revelation, que significa revelação. Revelação. Porque o significado dele é esse. A palavra revelação, o significado básico dela é remover o véu, é descobrir. Portanto, o alvo de Deus no livro de Apocalipse não é esconder. O alvo de Deus é descobrir. Descobrir. Não é encobrir, é descobrir. É tornar claro, para que você entenda a respeito de todas as coisas que aconteceram, as que estão acontecendo e aquelas que ainda vão acontecer. O escritor do livro é o apóstolo João. E aqui é importante os irmãos entenderem, porque não existe apenas um João no Novo Testamento. Alguns confundem os Joões, não é? Do Novo Testamento. Existia um primeiro João chamado João Batista, que foi precursor do ministério de Jesus, que era primo de Jesus inclusive, e que morreu sendo decapitado. João Batista não escreveu livro algum. Quem escreveu o livro de João, aliás, o livro de Apocalipse, foi o apóstolo João, que outrora era discípulo de Jesus. Ele escreveu tanto o Evangelho de João, como as 3 cartas de João, como também o livro de Apocalipse. Então, o escritor do livro de Apocalipse é o apóstolo João. Existem algumas questões interessantes a respeito do apóstolo João, né? Uma delas é que o apóstolo João foi o último dos apóstolos a morrer. Foi o último. O próprio Jesus, no final do livro de João, ele fala que ele não morreria, mas não quer dizer que ele não morreria. A verdade é que ele seria o último a morrer dos apóstolos. O último. E, diferentemente dos demais apóstolos, o apóstolo João, ele não morreu de uma morte trágica como os outros apóstolos. O apóstolo João foi o único deles que morreu de morte natural. Morreu já de muita idade, muito velhinho. Ele era chamado de o apóstolo do amor. Apóstolo do amor, porque o apóstolo João, ao dizer de si mesmo, ele não diz aquele que amava a Deus, aquele que amava o Senhor, mas ele diz de si mesmo aquele a quem Jesus amava. Ele se sentia amado, e ele, por se sentir amado, ele falava muito sobre o amor. Suas cartas estão recheadas do amor de Deus. A expressão filhinhos, amai-vos uns aos outros, ela é algo recorrente nas suas cartas. Se diz na história cristã de que quando ele pastoreou a igreja de Éfeso, a sua única mensagem de todos os domingos, quando ele pregava no culto, era dizer: um novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros. Quando ele aparecia de novo no próximo domingo para pregar, novamente ele dizia: amai-vos uns aos outros. Talvez você pense: meu Deus, quem que aguenta um pastor pregar isso todo domingo? Mas a história diz que cada vez que ele pregava, os irmãos choravam sentindo o amor de Deus, porque ele experimentou por revelação o amor do Senhor. Uma coisa é pregar algo da mente, outra coisa é pregar algo do coração. Nós precisamos ter revelação do amor de Deus, porque quando somos amados,
nós transmitimos o amor de Deus. O apóstolo João era chamado o apóstolo do amor. Também no livro nós vemos muitos números. É um livro com muito simbolismo. E esses simbolismos contêm também números que são simbólicos. E eu queria passar alguns aqui que são números principais, eu diria, do livro, para que você entenda o significado deles. Primeiro é o número 3. Qual o significado, pastor, do número 3? O significado do número 3 é que o número 3 é o número de Deus, porque Deus é 3 em 1. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus criou o homem à sua semelhança. É por isso que o homem é triuno: espírito, alma e corpo. Então o número 3, ele aponta para Deus. O número 4 é o número da criação. É o número da criação. Porque tudo que faz parte da criação é apontado em 4. Então são 4 elementos sobre a terra. São 4 pontos cardeais, são 4 estações existentes no mundo. Então o número 4, ele aponta para a criação. O número 5, ele aponta para a responsabilidade. Existem 5 dedos em nossas mãos. Quando queremos pegar algo com responsabilidade, não pegamos com 2 dedos, não é? Não pegamos só com 2 dedos. Quando queremos pegar algo com responsabilidade, pegamos com 5 dedos, para que haja firmeza, responsabilidade. Então o número 5 na Bíblia, ele aponta para a responsabilidade do homem diante de Deus. E o número 6? O número 6, certamente você sabe, o número 6 é o número do homem. Por quê? Porque o homem foi criado exatamente no dia 6, no 6º dia. E algo interessante, no capítulo 13 de Apocalipse, a Bíblia fala a respeito do anticristo. E a Bíblia diz que o número do anticristo é o número de homem. É o número de homem. Mas o número que está lá no capítulo 13 de Apocalipse, apontando, sendo o número do anticristo, é o número 666. Ou seja, são 3 vezes o número 6. Eu disse para você que o número 3 aponta para Deus. Quando o Apocalipse diz que o número do anticristo é 3 números 6, é o homem tentando ser Deus. Haverá um dia em que essa humanidade vai receber um homem como sendo Deus, e esse homem é o anticristo. O número 7 é a ação de Deus no tempo e na terra. Tudo que Deus faz na terra, Deus faz em 7. Seja na história, seja no tempo, a ação de Deus na terra é um ciclo de 7. É exatamente por isso que a semana é de 7 dias, porque Deus fez toda a criação em 6 dias e descansou no 7. O mundo gira em ciclos de 7 dias. Por isso a ação de Deus na terra é o número 7. O número 10 é a perfeição daquilo que o homem pode fazer. Exatamente por isso também que a maior nota que um aluno pode tirar numa escola, numa faculdade, é o número 10. Porque o número 10 aponta para a perfeição do homem na terra. Aponta para o seu desempenho. O desempenho do homem. E por fim, o número 12 é a ação de Deus na eternidade. É o mesmo número 7, mas com uma diferença. O número 7 aponta para a ação de Deus na terra, mas o número 12 aponta para a ação de Deus na eternidade. Tudo que é eterno em Apocalipse é representado pelo número 12. Então é necessário que você conheça esses números para que você compreenda a Bíblia. Na realidade, a própria Bíblia explica a Bíblia. Em vários textos de Apocalipse, o próprio livro de Apocalipse interpreta o livro de Apocalipse. E aquilo que Apocalipse não interpreta, os demais livros da Bíblia vão interpretar Apocalipse. Também, para compreender o livro de Apocalipse, você precisa entender a diferença entre o reino e a salvação. É importantíssimo.
Em algum momento das nossas pregações, dos nossos ensinos, vamos aprofundar a respeito disso. Mas para você que não sabe, quero ensinar algo básico. Existe uma diferença entre a salvação e o reino. O que é a salvação, pastor? A salvação é a vida eterna. É a vida eterna. Mas o que é o reino, pastor? O reino é um governo de 1000 anos que vai ocorrer nessa terra, do qual o Senhor Jesus vai reinar aqui presente nesse mundo. Então a salvação é a vida eterna. E o reino é o governo de 1000 anos. Algumas igrejas chamam esse governo de milênio. O reino é o milênio. A salvação é adquirida pela fé, mas o reino é adquirido pelas nossas obras. Pastor, mas eu sou salvo pela fé, mas como eu adquiro o reino? Eu adquiro o reino através das minhas obras. E futuramente nós vamos aprofundar nisso. O reino é o tempo que Deus vai recompensar os crentes vencedores aqui na terra. Há uma diferença entre um crente que é apenas salvo e um crente que é salvo, mas é vencedor. Essa expressão vencedor, ela é muito recorrente também no livro de Apocalipse. E nós vamos tratar dela. O livro é dividido, vou terminar essa visão geral do livro falando disso, né? A divisão do livro, ela segue a seguinte disposição. O primeiro capítulo fala a respeito da revelação da pessoa de Jesus. É a primeira parte de 3, o livro é dividido em 3. A primeira parte é apenas o capítulo 1, que revela Jesus. A segunda parte é o capítulo 2 e o capítulo 3, que apresenta as 7 igrejas da Ásia Menor. E o capítulo 4 em diante, até o capítulo 22, trata a respeito da consumação de todas as coisas. É por esse motivo que lá em Apocalipse capítulo 1, verso 19, você pode abrir a sua Bíblia aí em casa, diz assim: escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Muitas pessoas acham que o livro de Apocalipse trata apenas de coisas futuras. Não trata apenas de coisas futuras. Ele trata de coisas do passado, de coisas do presente e também de coisas do futuro. Ao estudar, você vai perceber que muitas coisas já ocorreram, algumas estão acontecendo e outras vão acontecer no futuro. Mas vamos entrar no capítulo 1. Hoje eu quero ir apenas até o capítulo 1 com você, e nós vamos então ministrar o capítulo 2 e 3 no próximo culto, e quem sabe vai ser aqui com você nesse prédio. Aleluia, amém. Capítulo 1, verso 1, vamos ler. Apocalipse capítulo 1, verso 1 diz: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. As primeiras 4 palavras de Apocalipse diz: revelação de Jesus Cristo, Antes mesmo de Apocalipse ser a revelação de coisas futuras, Apocalipse é a revelação de uma pessoa. E que pessoa é essa, pastor? A pessoa de Jesus. Mas não apenas Apocalipse revela a pessoa de Jesus. Toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela é a revelação da pessoa de Jesus. Nós tivemos agora, essa semana, um fato polêmico. Que fato foi esse? Um pregador muito conhecido, pregador jovem, muito conhecido, pregador de rede social, ele dando uma entrevista, ele disse que apenas algumas páginas da Bíblia falam a respeito de Jesus. Coitado, ele é enganado, ele não tem revelação, porque a Bíblia, de capa a capa, de página a página, é a revelação de uma pessoa chamada Jesus. Compreende?
O Evangelho não se trata de nós, não se trata do homem, a priori. O Evangelho se trata de uma pessoa, a palavra se trata de uma pessoa, a pessoa de Jesus. Por isso é tão importante você, crente, membro de uma igreja, nascido de novo, é muito importante que você identifique Cristo na pregação de um pregador. Todo pregador que não revela Cristo na sua mensagem não deveria ser levado em conta. Certa vez, quando Abraão pegou seu filho Isaque e levou para o monte Moriá, para ali sacrificar o seu filho, quando ele chega lá no alto monte, Isaque questiona para ele algo. E qual foi o questionamento de Isaque? O questionamento foi o seguinte: pai, aonde está o cordeiro? Esse questionamento deveria ter em cada membro de uma igreja. E qual é o questionamento? Aonde está o cordeiro nessa pregação? Aonde está o cordeiro nessa mensagem? Nós vivemos uma geração de pregadores que pregam humanismo, que a mensagem é centrada no homem, mas não é centrada no cordeiro. Aliás, no livro de Apocalipse, a palavra cordeiro, ela aparece 28 vezes, mostrando que a ênfase do livro e de toda a palavra de Deus é o cordeiro, e o cordeiro é Cristo. Então quero dizer para você, se a Bíblia coloca Cristo como centro dela, você também deveria colocá-lo no centro da sua vida. Eu quero dizer para você, o centro da sua vida não é você, o centro da sua vida não é seu marido, sua esposa, seu filho, sua empresa, sua carreira, seu dinheiro. O centro da sua vida tem que ser Cristo Jesus. Faz dele o centro da sua vida, porque o centro da palavra, assim como também Apocalipse, é Cristo Jesus. Ele deve ser o centro da nossa vida. E o capítulo segue nos dizendo, aqui no verso 4, dizendo assim: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Veja, aqui aparece o número 7, e aqui diz 7 espíritos. Não é que o espírito seja 7, o espírito é um só, mas lembre-se disso, o número 7 aponta para a ação completa de Deus no tempo, a ação do Espírito Santo, em contrapartida com a ação do homem, que vai cada vez mais regredir, e o pecado vai crescer na humanidade, a ponto de Deus julgar a humanidade. Mas também em contrapartida, a ação do Espírito Santo vai crescendo no decorrer das eras, para culminar no maior avivamento que vai haver na história. Em algum dia isso vai ocorrer. São os 7 Espíritos de Deus agindo em toda a terra, trazendo um grande avivamento. Mas eu quero chamar a atenção aqui a respeito da igreja. Por quê? Porque o livro não trata apenas de Cristo, mas trata da igreja. E nós não temos como dissociar Cristo e a igreja, Jesus e a igreja, porque ambos são um. Mas a função da igreja é diferente, porque a igreja, no livro de Apocalipse, ela é revelada em algumas figuras de linguagem. Eu anotei 3 para você entender. A primeira, inclusive no capítulo 1, diz que a igreja são candelabros de ouro, candeeiros de ouro. A igreja, ela é mostrada aqui no capítulo 1 como sendo um candeeiro, um candelabro. E é interessante que ele é de ouro, e o ouro na Bíblia, ele aponta para a glória de Deus. Significa que a igreja possui a glória de Deus, ela possui a presença de Deus. E se você não sabe, a luz, ela está colocada, sendo sustentada pelo candelabro, porque Cristo é a luz, mas o candelabro sustenta a luz. Sendo assim, o que sustenta a luz, que é Cristo nesse mundo, é a igreja.
A igreja faz a luz de Cristo brilhar nas trevas desse mundo. Por isso, dê valor à igreja. Dê valor à igreja. Porque a igreja sustenta o testemunho de Jesus nesse mundo. Enquanto haver igreja, e ela nunca vai deixar de existir, haverá luz nas trevas desse mundo. Segunda imagem, analogia, não é? Simbolismo da igreja, aqui em Apocalipse, é que ela é a grande colheita. A grande colheita. E Paulo diz isso. Paulo diz que nós, a igreja, somos lavoura de Deus. Lavoura de Deus. Mas em Apocalipse é a consumação de todas as coisas. Significa que essa lavoura vai amadurecer exatamente no final dos tempos. E quando nós olhamos para o Antigo Testamento, quando os judeus colhiam, essa colheita era feita em duas partes. A primeira parte era chamada de primícias. Eram os primeiros frutos. Os primeiros frutos. Os primeiros frutos não eram levados para o celeiro. Os primeiros frutos eram levados para o templo. Posteriormente, o resto da colheita era levada para o celeiro. Por quê? Porque os primeiros frutos eram frutos que amadureciam primeiro. E então eles tinham que ser recolhidos. É assim em qualquer colheita. Aliás, em qualquer lavoura. Haverá frutos que amadurecem primeiro e eles serão recolhidos primeiro. Isso aponta para o arrebatamento. Veja, nem todos os crentes vão ser arrebatados. A igreja é uma grande colheita, mas existem os primeiros frutos, aqueles que amadurecem primeiro. Aqueles que amadurecem primeiro serão colhidos primeiro para o Senhor. E eu faço a pergunta para você: você é um crente maduro? Porque se o arrebatamento ocorresse hoje, apenas os primeiros frutos, os crentes maduros, é que seriam tomados, e o restante da colheita será deixada para ser colhida posteriormente. Compreende? Então acredite em mim, arrebatamento não é para toda a igreja. Arrebatamento é para os crentes vencedores, é para os primeiros frutos, para aqueles que já estão maduros. Pastor, e o restante? Vai amadurecer depois, por causa da perseguição, por causa do anticristo. Aqueles que são infantis hoje e que ficaram aqui, serão um dia amadurecidos por causa das tribulações. Terceira imagem da igreja, já estou concluindo. Terceira imagem da igreja é a noiva. É a noiva, a igreja é a noiva do Senhor. E a noiva fala a respeito de um relacionamento de paixão. Entende? O arrebatamento é para aqueles crentes que são apaixonados pelo Senhor, para aqueles que esperam sua vinda, a vinda do noivo, que anseiam pelo noivo. Somente esses serão arrebatados. E para finalizar, eu quero falar a respeito da volta do Senhor, que está aqui no capítulo 1, verso 7, que diz: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente, amém. Então o texto está dizendo sobre a volta do Senhor. Eis que vem com as nuvens. Agora eu preciso te ensinar a Bíblia. Quando a Bíblia fala a respeito da volta do Senhor, essa volta, ela não se dá apenas em um momento. A volta do Senhor se dá em dois momentos. O primeiro momento é chamado de arrebatamento. O segundo momento é chamado de segunda vinda. Por isso que o primeiro momento, chamado arrebatamento, ele é chamado de o aspecto secreto. Por que é secreto? Não haverá nenhum sinal do arrebatamento. Nenhum sinal. Jesus vai voltar num dia em que ninguém sabe
e numa hora que ninguém sabe, assim como ele disse para os discípulos. Mas a segunda vinda é chamada de aspecto revelado, porque a Bíblia diz que todo olho o verá. Em qualquer lugar do mundo, quando Jesus voltar na sua segunda vinda, todo olho verá no céu, porque ele virá do céu. Eu não sei como isso será, não sei te explicar. A imagem que eu tenho disso é o que às vezes eu vejo em filmes. Quando uma nave espacial aparece, o mundo inteiro fica olhando para aquela nave. Mas será algo talvez semelhante a isso. Mas a respeito do arrebatamento, ele não tem nenhum sinal. Por isso que lá no capítulo 3, no verso 3 de Apocalipse, o próprio Apocalipse explica Apocalipse, diz lá: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te, e se não vigiares, olha essa expressão, vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Então a volta de Jesus, no momento do arrebatamento, ela é semelhante a um ladrão que entra numa casa. Ladrão não avisa quando entra numa casa. É assim? Ele avisa para você, ele fala: olha, tal dia eu vou entrar na sua casa em tal hora. Ele não fala. Ele chega de surpresa. O arrebatamento vai ser algo de surpresa. Mas aqueles que estiverem vigiando, aqueles que estão vigiando, eles serão arrebatados. São aqueles que estão esperando. Então, a volta de Jesus, chamada arrebatamento, o primeiro momento, ela é semelhante a um ladrão que entra numa casa, mas é semelhante também à estrela da manhã, porque Apocalipse diz que o arrebatamento é como a estrela da manhã. Mas veja, Malaquias diz que a volta do Senhor é como o sol da justiça. Então nós temos a estrela da manhã e nós temos também o sol da justiça. A estrela da manhã é o arrebatamento, primeiro momento. O sol da justiça é a segunda vinda. Por quê? Porque a estrela da manhã só pode ser vista nas madrugadas. Para quem está vigiando, para quem acorda muito cedo e fica esperando ela aparecer, ela aparece exatamente no final da noite e início do dia. É para alguém que está esperando. Por isso o arrebatamento é como a estrela da manhã. É para quem acorda cedo. E são poucos que acordam cedo assim. São poucos. A maioria acordam tarde. Porque a maioria acordam tarde quando o sol da justiça nasce. Então a estrela da manhã é para poucos, mas o sol da justiça é para todos. Eu pergunto para você: você está esperando a estrela da manhã ou você está esperando o sol da justiça? Os que serão arrebatados são aqueles que estão vigilantes, esperando pela estrela da manhã. Quanto à segunda vinda, que é o segundo momento, a Bíblia diz que haverá muitos sinais. Muitos sinais. O próprio Jesus, em Mateus capítulo 24, ele diz isso: que o sol vai escurecer, a lua vai se tornar como sangue, o anticristo vai se manifestar e haverá uma grande tribulação antes da vinda do Filho do Homem. É a segunda vinda. Então deixa eu te explicar isso para você nunca esquecer. O arrebatamento, o primeiro momento da volta do Senhor, ele abre um período chamado de tribulação ou grande tribulação. É o tempo da ira de Deus sobre este mundo, chamado de tribulação, grande tribulação. Então quando ocorrer o arrebatamento, se você ficar aqui, porque eu não vou ficar, eu já vou te avisar, tem tempo determinado para Jesus voltar. E eu vou apresentar esse tempo para você nas próximas ministrações. Você vai saber quanto tempo é. Mas o fato é que o arrebatamento desencadeia a tribulação. E a segunda vinda do Senhor fecha a grande tribulação. Então, entre o arrebatamento
E a segunda vinda, nós temos o tempo da ira de Deus sobre este mundo. Não é agora. Não é agora o tempo da ira de Deus, porque não teve o arrebatamento. Eu estou aqui. Eu tenho certeza que eu vou subir. Compreende? Então, quando você não me vê mais, acredite, começou a grande tribulação. Porque entre esses dois eventos, o arrebatamento e segunda vinda, nós temos a grande tribulação. Então é tempo de vigiar. Pastor, mas o que está ocorrendo então com esse mundo? Jesus diz lá no capítulo 24 de Mateus, ele fala a respeito do princípio das dores, mas ele mesmo diz, ainda não é o fim, ainda não é o fim. E ele diz lá, haverá guerras, rumores de guerras, pestes, o amor de muitos se esfriará. Todos esses são sinais que apontam para o fim das coisas, mas todavia ainda não é o fim, não é o fim. O que começa a desenrolar o fim dessas coisas é o arrebatamento. Nós estamos esperando pela volta do Senhor. Os vencedores estão esperando pelo arrebatamento. Então esses são dias do Senhor despertar o seu coração para esperar pelo noivo, despertar paixão no seu coração. Eu queria chamar os irmãos do louvor. Eu vou encerrar por aqui. Mas eu quero orar com você, porque eu tenho plena certeza que esse ensino vai transformar sua vida, vai transformar você completamente, vai fazer de você uma noiva apaixonada, vai fazer de você um crente que ama a vinda do Senhor, e o Senhor há de recompensar você por isso. Eu creio, irmãos, que tudo que vem ocorrendo de fato é um start que vai abreviar os tempos. Os tempos estão sendo abreviados. Estamos vivendo coisas que o mundo até então nunca viveu. Talvez você fale assim, pastor, mas houve pestes no decorrer da história, até piores, como a gripe espanhola, que matou cerca de 50 milhões de pessoas na Europa. Então houve vírus piores. Houve vírus até mesmo pior do que nós estamos vendo o coronavírus. Mas há algo diferente nesse tempo. O que é diferente? O que é diferente é que o mundo está se globalizando. Essa semana eu li uma notícia num jornal muito respeitado chamado El País, dizendo que já há uma enorme necessidade de haver um governo mundial para conter coisas do tipo como esse vírus. Então o tempo está abreviado. O tempo está abreviado. E as coisas vão piorar. E o pior de tudo vai ocorrer na grande tribulação. Eu estava lendo um estudo um tempo atrás. Especialistas estavam dizendo que se um meteoro de 15 quilômetros caísse na Terra, apenas 15 quilômetros, 15 quilômetros não é nada do tamanho do planeta, nada, é uma pedrinha, mas apenas um meteoro de 15 quilômetros, se ele caísse na Amazônia, toda a Amazônia pegaria fogo. E o impacto desse meteoro, ao cair na terra e abalar a terra de tal forma que todos os vulcões entrariam simultaneamente em erupção. E a consequência seria que o mundo seria envolvido com uma camada de fumaça. E toda a vegetação verde do mundo seria destruída. E haveria fome, os especialistas dizem. A fome seria tão grande, que a única coisa que teria valor no mundo seria comida. Tudo perderia valor. Carro, empresa,
casas, joias, nada disso teria valor. A inflação seria tão alta que apenas comida teria valor. Se esse meteoro caísse no mar, diz os especialistas, haveria ondas de 2 quilômetros que invadiriam os continentes até 500 quilômetros de distância, destruindo tudo num raio de 500 quilômetros. Esses especialistas, eu li, eles dizem que existem tipos de vírus no mundo que estão em lugares inóspitos, que ninguém foi até hoje, que nenhum homem foi até lá, nenhum homem. Que se um homem for lá e pegar esse vírus, ele começa a ser esparramado e mataria 2/3 da humanidade. Apocalipse diz que 2/3 da humanidade morrerá na grande tribulação. Apocalipse diz que estrelas vão cair do firmamento, não apenas meteoros, mas estrelas. Será um tempo terrível. Mas deixa eu te dizer, a provisão para você. Deus não quer que você passe por isso. Deus quer arrebatar você e sua casa, você e sua família. Mas para isso seja um vencedor. Todo vencedor ama a vinda do Senhor. É uma noiva apaixonada. Feche os seus olhos. Vamos ficar de pé aí na sua casa. Abrace aí alguém que esteja perto com você. E vamos orar para que o Senhor desperte nesse tempo amor, paixão pelo noivo no nosso coração. Aleluia. Espírito Santo, ó Deus, venha no nome de Jesus despertar a sua igreja nesses dias, ó Deus. A igreja que tem andado adormecida, ó Deus. Ó Deus, renova o primeiro amor de cada um de nós pelo Senhor. Livra-nos das paixões deste mundo, Senhor, e dá-nos um coração simples, que ama o Senhor, desapegado das coisas, ó Deus, deste mundo. Ó Senhor Jesus, nós queremos amar sua vinda, nós queremos amar o Senhor, que é o nosso noivo, ó Deus. Ó Jesus, ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Espírito Santo. Nós te invocamos, ó Deus, porque temos necessidades do Senhor. Que esses dias o Senhor venha renovar a nossa paixão, a nossa intensidade, o nosso fervor, Espírito Santo. Renova o nosso fervor de espírito para com o Senhor, no nome de Jesus. Eu oro por cada membro da nossa igreja, cada família. Guarda-os, livra-os do mal, ó Deus. Que a boa mão do Senhor esteja com eles na entrada e na saída de qualquer lugar. Eu declaro, nenhum mal vai suceder a nenhum de nós, porque o sangue do Senhor nos cobre e nos guarda e nos livra de todo mal. E eu declaro, Senhor, temos provisão da parte do Senhor nesses dias, na nossa vida pessoal, financeira. São dias não de crise para nós, mas são dias de oportunidade, de prosperidade, porque o Senhor vai adiante de nós. Nossa vida está nas boas mãos do Senhor, que cuida de nós, no nome de Jesus. Aleluia. Nós vamos encerrar por aqui. Eu espero que domingo que vem, quem sabe, estejamos juntos, unidos no mesmo local para cultuar, para adorar o Senhor. Deus abençoe a sua semana em nome de Jesus. Amém. Santa hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus. Vem Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Declare, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem,
Senhor Jesus.